Olá, aqui é a Cris Marques do portal Esteticista com você e hoje eu estou te trazendo mais uma aula especial, uma aula VIP, e o assunto dessa vez é conheça os principais tratamentos para estrias. Antes de eu iniciar com o conteúdo dessa aula, não esqueça de me seguir no Instagram, curtir a página do Facebook Esteticista com você e também lá no YouTube, canal Esteticista com você. Vamos lá saber um pouquinho mais? Bom, só para a gente poder relembrar como é que se formam as estrias. As fibras de colágeno e elastina, elas estão bem localizadas na derme, que é a segunda camada da pele, como você pode ver aí nessa imagem. E quando a pele ela é muito esticada, exageradamente esticada, e além do limite que ela aguenta, ocorre o rompimento dessas fibras e causam marcas na pele como cicatrizes. Então vamos imaginar um elástico, que é esse elástico de dinheiro mesmo, que a gente usa para trabalhar muitas vezes. Então vamos pensar nesse elástico, a gente estica, estica, estica ao ponto de romper, né? Porque ele não aguenta tanta força. E é assim que ocorre com as fibras de colágeno e elastina da nossa derme. E quando o rompimento da estria ainda é bem recente, a gente pode observar uma vascularização nesse local da estria e apresenta a cor vermelha ou arroxeada. Quando passa algum tempo que não existe mais essa vascularização, a cor começa a ficar branca, como você pode ver aí nessa imagem. E ainda não existe solução definitiva para estrias, infelizmente. Mas não desanime, porque as marcas elas se tornam cada vez mais finas e menos perceptíveis, dependendo do processo que você está fazendo para o tratamento em você ou nas suas clientes. Quando a estria é bem recente, o tratamento ele se torna muito mais eficaz, devido à vascularização no local. E não existe realmente solução 100% definitiva de resultados, simplesmente porque a derme ela não se renova assim como a epiderme, mas a gente consegue disfarçar ao ponto de ninguém perceber. E o objetivo principal do tratamento é causar bastante inflamação no local para promover colágeno e elastina. Precisa ser um processo inflamatório, irritativo, tudo isso proposital, para promover bastante hiperemia no local. O que quer dizer hiperemia? Quer dizer um aporte sanguíneo grande nesse local. E agora eu vou iniciar falando para você sobre os principais procedimentos estéticos. Então a gente tem aí a carboxiterapia, que é uma injeção de gás carbônico medicinal, que formam microlesões propositais, né, estimulando os fibroblastos, que são as fibras de elastina e colágeno. Aplica-se uma microinjeção, ela é bem fininha, e a cada 1 centímetro por toda a extensão das estrias. Só que esse processo de carboxiterapia ele só pode ser feito por biomédicos ou médicos. Esteticistas até hoje não têm conselho, por isso não pode aplicar esse tipo de procedimento. E ele pode ser feito de 5 a 10 sessões aproximadamente para ter um bom resultado. E temos também o LIP, que é a luz intensa pulsada, é uma técnica que promove a aplicação de laser diretamente no local das estrias, é mais indicado para estrias recentes, porque tem um melhor resultado, que são as vermelhas ou as roxeadas. Estimula bastante a produção de fibroblastos e médicos e biomédicos podem fazer, esteticistas também não têm essa possibilidade. Mas não desanime caso você seja esteticista, porque eu vou te apresentar vários outros tratamentos que você pode fazer com excelentes resultados para estrias. Agora vamos a esses tratamentos, que são os tratamentos para estrias que todas as áreas da saúde, incluindo esteticistas, podem aplicar sem problema algum. Temos o dermógrafo, que muitas pessoas que trabalham com sobrancelha usam esse dermógrafo, e você pode aplicar com ponta de polipropileno, que é um tipo de material de plástico. Você aplica como uma dermopuntura, utilizando esse dermógrafo, fazendo uma escarificação nas linhas das estrias, ou seja, você vai passar ali até ela ficar bem vermelha, bem vascularizada e bem estimulada, até que faça com que a estria ela fique inchada, e aí você já tem o processo de inflamação no local, e esse processo vai fazer com que ela se regenere.
E nós temos o electrolifting, que é um aparelho um pouco mais antigo aí na área da estética, e você pode aplicar ele com uma fina agulha para descarga elétrica de corrente contínua no local das estrias. Também é chamada, essa corrente contínua, ela também leva o nome de corrente galvânica, e você pode aplicar cerca de 1 centímetro em cada ponto, em toda a extensão das estrias. E nós temos o Striort, né, que é um método patenteado de uma empresa aí que usa produtos ortomoleculares da empresa que disponibiliza esses produtos e usa o aparelho de sucção, que é o aparelho a vácuo, que pode ser de qualquer marca, da Embramed, da FC, como você está vendo aí, ou de outras tantas marcas no mercado. E o objetivo desse tratamento é justamente causar bastante vascularização no local para inflamar essas estrias. Em média, 3 sessões de aplicação você já pode ver um excelente resultado. E mais para frente eu vou te dar um protocolo muito parecido com esse, que você pode gastar bem menos com a sua técnica. E temos o microagulhamento para indução de colágeno, que você pode usar 0,5 milímetros a 1,5 milímetro aproximadamente, com um Dermaroller, no caso, ou você pode usar o Dermapen, que aí você já pode aplicar de 1,5 a 3 milímetros. Por que essa diferença, né? Porque o Dermaroller eu preciso aplicar com menor profundidade e eu posso aumentar a profundidade com o Dermapen, porque simplesmente a inserção desses dois é completamente diferente. A inserção do Dermaroller, ela faz como que se um machucado, ela sai arrastando a pele. E já o Dermapen não, a inserção ela é bem vertical. Por isso que a gente pode aumentar um pouco mais a profundidade das agulhas da Dermapen, que você vai ter um machucado menor, né, do que no caso do Dermaroller, apesar desse machucado ser realmente proposital. Então, como você pode ver aí na imagem, a inserção do Dermaroller ela é bem inclinada, né, diferente da inserção do Dermapen, que ela é vertical. E é recomendado esse procedimento de microagulhamento, no mínimo 3 sessões com 15 a 21 dias de intervalo. Você pode retirar 1 semana de intervalo em comparação ao tratamento facial. Então, por exemplo, se eu faço um tratamento facial com microagulhamento que demora 21 dias para a recuperação da pele, você pode tirar 1 semana, tornando-se 15 dias de distanciamento, de intervalo entre uma sessão e outra no corporal. Por que eu falo isso? Porque a pele do corpo ela é muito mais espessa, né? E a pele do rosto ela é mais delicada, é mais frágil, demora mais para ocorrer a cicatrização. E você pode também aplicar o eletrocautério ou jato de plasma, que promove uma inflamação, mas eu te oriento a fazer sem a cauterização. Se você fizer sem a cauterização, você pode usar essas 2 ponteiras, como você está vendo aí na imagem, que são as ponteiras retas e finas, mas não são essa lança de prata que está aí ao lado, que promove efetivamente a cauterização. E por que eu falo isso? A cauterização ela pode trazer uma pele mais escura, um tom mais escuro, né, de coloração, e a sua cliente pode não gostar muito do resultado. E eu recomendo que sejam 12 sessões só para fazer essa inflamação para as estrias brancas e 10 sessões para as estrias vermelhas, que já são bem suficientes. Essas são as ponteiras indicadas e você vai fazendo um arraste logo em cima, sem encostar muito a ponteira. Você vai sentir no momento da aplicação com a eletrocautério ou jato de plasma, você vai fazendo esse arraste em cima da estria, ela vai crescendo, vai inchando e vai provocando uma hiperemia no local e uma inflamação. E aí você pode fazer 1 vez por semana. E eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de crescimento, que são os principais ativos que você pode aplicar logo após cada procedimento desse que eu expliquei para você anteriormente. Logo em seguida de cada procedimento estético para estrias, você aplica fatores de crescimento, que eles são regeneradores e promotores de fibroblastos. Nada mais são do que proteínas que são produzidas naturalmente pelas células da nossa pele, né, do nosso corpo, e são responsáveis pelo fenômeno que é conhecido como comunicação celular. Então, vamos dizer que ele, né, falando assim a grosso modo, as células conversam uma com a outra e elas conseguem se regenerar muito mais rapidamente.
e eu vou falar um pouquinho mais a respeito. Olha só o que faz, como você está vendo aí na imagem, o fator de crescimento. Ocorre a lesão e aí você aplica o fator de crescimento. Aí faz a migração de células de defesa, que vai para a remoção do tecido necrosado, forma aquela casquinha, né? Que faz parte da cicatrização. Aí temos a remodelação tecidual, aí vai para o novo plexo vascular, finalizando numa reconstrução cutânea total, com bastante colágeno e bastante elastina. E é por isso que a recuperação acelerada vai fazer com que seja muito mais benéfico para a pele com a atuação do fator de crescimento. E quais são os fatores de crescimento indicados para estrias? Então vamos saber um pouquinho sobre quais são? Temos o EGF, que é o fator de crescimento epidérmico ou epidermal. Temos o IGF, que é o fator de crescimento insulínico. TGEF, que é o fator de crescimento transformador, e tem gente que fala fator de crescimento beta transformador, é a mesma coisa. E temos o BFGF, que é o fator de crescimento fibroblástico básico. E além dos fatores de crescimento, temos também os peptídeos bioidênticos. O que quer dizer isso? São como se fossem filhotes dos fatores de crescimento. São pequenas partes, minúsculas partes dos fatores de crescimento e têm um poder de penetração ou absorção muito maior pela pele. As duas coisas funcionam? Funcionam, tanto os próprios fatores de crescimento como esses nanopeptídeos. E os peptídeos mais indicados para estrias são IDP2 peptídeos, que promove a proliferação celular e aumento da produção na matriz extracelular. Atua nas 3 camadas da pele. E atua na aceleração do processo cicatricial e promove um efeito anti-aging. Ou seja, você pode usar para estrias e pode usar para outros tratamentos também, como por exemplo para rugas e até quem sabe por uma flacidez, se você de repente juntar com outro princípio ativo voltado para a flacidez. E qual é a diferença entre fatores de crescimento e peptídeos de fatores de crescimento? Então vamos ver quais são as diferenças para que você entenda melhor sobre isso. Ambos, tanto os fatores de crescimento como os peptídeos, como eu falei que os peptídeos eles são filhotes dos fatores de crescimento, eles são processados em laboratórios. Eles são produzidos através da mesma técnica adotada para a produção de vacinas e antibióticos. Essa descoberta veio muito lá atrás, né? E depois, primeiro foi inserida na medicina e depois com o tempo veio para nós, para a gente trabalhar com a estética também. E os fatores de crescimento, eles são proteínas produzidas por células do tecido encontrado na nossa própria pele, como eu já falei para você num slide aí anterior. E os peptídeos, que são os filhotes, são os fragmentos dos fatores de crescimento na forma mais concentrada. Por isso que eu te falei, eles têm um poder de penetração ou absorção bem maior, mas os dois têm excelentes efeitos. E voltando um pouquinho para a técnica das estrias, como eu falei que eu ia te ensinar um protocolo parecido com aquele que você usa a vacoterapia, a sucção, a gente já pode montar aqui, né, um bem parecido e muito mais barato, mais econômico. O que você pode fazer? Iniciar com um gel esfoliante corporal, isso para estrias. Um gel que tenha grânulos maiores para poder promover uma boa esfoliação no local. E a gente pode aplicar um hiperemiante logo em seguida. Isso vai trazer um aporte sanguíneo bem grande para aquela região. O seu hiperemiante pode ter pimenta negra, que ele não é tão tóxico, não provoca tanta alergia como o outro, que é o nicotinato de metila, né? Tem gente que tem alguma certa alergia a esse nicotinato. Você pode escolher entre um dos dois. Se tiver o pimenta negra, eu aconselho porque ele é mais natural. E aí, você vai fazer o que logo em seguida? A pele ficou vermelha e peremiada, você vai aplicar a sucção com o aparelho de vácuo, promovendo um arraste com uma vacoterapia. Você tem que ter uma dosagem certa, você não pode abusar, né, do vácuo para não deixar a pele flácida, então você precisa tomar bastante cuidado com isso. Então você pega uma ventosa aí bem fininha, alguma dessas que estão aí na sua imagem,
que você está vendo e vai fazendo um arraste em cima da estria que já está vascularizada pela pimenta negra, e aí você vai conseguir um aporte sanguíneo ainda maior e vai conseguir causar essa inflamação. E aí logo em seguida você aplica os fatores de crescimento que eu falei aqui para você. Pode ser os peptídeos ou pode ser o próprio fator de crescimento para finalizar esse procedimento. Ai, Cris, mas quanto tempo eu fico passando lá o vácuo no local das estrias? Vai depender. Tem pele que responde muito rapidamente, formando uma lesão, né, digamos assim, uma inflamação muito rápida, e tem pele que demora um pouco mais. Então é a olho, em cerca de 3 a 5 minutos aproximadamente você vai fazer no local das estrias a aplicação com vácuo. E também depende da proporção, né, do tamanho da região que você for aplicar. E é isso que eu queria falar para vocês. Eu gostei de montar essa aula VIP porque você consegue saber quais os protocolos você pode aplicar para ter bons resultados. E eu vou voltar aqui para a tela cheia. E se você quer se tornar especialista em tratamentos para estrias, e não só para estrias, como outros tratamentos como olheiras, rugas, melanoses solares, que você consegue remover numa única sessão, remoção de verrugas, chantelasma, seringomas e muito mais, você pode conhecer o meu curso que está disponível, as matrículas estão abertas. O curso é de jato de plasma e derivados. Aí você vai lá no site Esteticista Como Você, na aba cursos. E eu também tenho disponível o curso de microagulhamento, que eu falo sobre todos os fatores de crescimento e tem muitos protocolos para que você se torne especialista e consiga muito mais clientes. Então entra lá no site. Um grande beijo e até a próxima aula.